Ô, Gilmar, eu até mandei para você aqui um outro artigo que eu escrevi também antes, uma recente, sobre a questão dos trens, uma pesquisa longa que eu fiz sobre a questão ferroviária no Brasil. A questão da ferrovia, você lembrou bem, ela está ligada à questão de logística, né? O que é uma coisa que... Você sabe que na China, todo o processo de desenvolvimento econômico chinês, na realidade, desde isso não é de agora, passou pela expansão ferroviária na China. Todo o processo, né? Porque tem a ver com a logística. As pessoas se espantam. Por que a China tem tanta produtividade? Ela consegue exportar tanto, ela consegue ter um custo muito baixo, né, de produção, pela logística, né, sobre trilhos, que inclusive é transplantada para dentro da mobilidade urbana, dentro das cidades. Xangai não tinha metrô há pouco mais de 20 anos atrás. Hoje é o maior sistema de metrô do planeta, né? Eu tive na China ano passado, eu tive em algumas cidades, e, por exemplo, eu tive em Beijing, né, Pequim, e tive em Chengdu, que fica bem no centro da China, né? Beijing é metrô a cada esquina, né? Chengdu também, que é uma cidade mais desconhecida, né, mas uma grande cidade, metrô de 500 em 500 metros. Né? Essa cultura, que é uma coisa que é interessante, que você está tentando quebrar, né, esses preconceitos que existem na sociedade, no próprio governo, contra o transporte de massa. Porque, Gilmar, o carro é caro, né? Uma coisa também que eu tenho alguma dificuldade de entender é que um governo popular que está fazendo tanta coisa pelos mais pobres, é inegável, você tem dados, indicadores que são avassaladores em relação à melhora de renda dos mais pobres. Entendeu? Agora, a questão do transporte de massa, ela vai direto na questão da questão do bem-estar das pessoas mais humildes, né? Porque você, em vez de você comprar um carro maravilhoso de 300 mil reais, né, você compra uma passagem de trem, né, maravilhosa, para ir de São Paulo a Brasília, um trem-bala, né? Você pode percorrer o Brasil todo. O turismo na China está explodindo, Gilmar, explodindo. O turismo internacional está crescendo esse ano mais de 200%. Por quê? Porque todo mundo quer andar nos trens da China, né? Europa, igual, todo mundo conhece os trens da Europa. Os Estados Unidos, você fala um pouco, mas os Estados Unidos têm muito trem. Porque a gente não vê tanto nos filmes, mas tem. Todo o processo também econômico americano foi construído sobre trens, né? As ferrovias cruzando o país todo. Até hoje, os Estados Unidos têm uma das redes de trem de frete maiores do mundo. Se você vê um filme americano, pode reparar, qualquer filme americano que você vê, tem sempre um trem por trás. Porque a questão do transporte de pessoas, nos filmes, pelo menos, eles usam mais carro e avião, mas o transporte de mercadorias, pode ver qualquer filme americano, tem sempre um trem passando. O transporte de mercadoria, o Brasil nem transporte de mercadoria, nem transporte de pessoas. Então, é um desafio grande que a gente vai ter para, né, mudar essa cultura, né, Gilmar? Porque virou uma espécie de cultura também. O brasileiro, ele sumiu do vocabulário a palavra trem. Ficou só na gíria mineira, trembão, só trembom. Mas no vocabulário, saiu do vocabulário do brasileiro. E como é que a gente coloca de volta isso, né? Talvez não seja, pelo menos... a gente está na fase de pesquisa no momento, né? De melhorar a pesquisa, de melhorar a imagem da ferrovia para o brasileiro acreditar. Porque você não acha que também tem a ver um pouco com a falta de autoestima do brasileiro, que ele acha que um trem-bala, por exemplo, como tem na China, é uma coisa tão maravilhosa que o Brasil nunca vai ter isso. Você acha que também tem um pouco desse viralatismo que faz com que a gente trate esses projetos mais ambiciosos como uma coisa tão distante que o Brasil nunca vai ter possibilidade de ter? O que eu acho? Eu acho que os problemas do Brasil são tão grandes, foram tão grandes, que nós tivemos momentos na história do Brasil de gente que pensou Estado, uma estrutura de Estado, que Dom Pedro
II teve Dom Pedro I teve um papel importante, né, para montar o Estado brasileiro, naquela época, a estrutura do Estado. Depois você teve uma situação importante que eu acho que foi o Getúlio Vargas, né, que em função da guerra soube aproveitar para trazer empresas como a CSN, essa questão do aço, que ajudou muito no processo de desenvolvimento do país. Ele tinha uma visão de Estado. Teve alguns momentos, o Juscelino que eu falei, alguns momentos mesmo presidentes da época da ditadura, e você teve governo Lula. O resto, o que acontece com variações, era de desmonte, muitas vezes, do Estado. Vamos pegar o Fernando Henrique, né? Vamos pegar o PSDB. O PSDB, eles aproveitaram do momento do boom de tecnológico que estava acontecendo no mundo e que nós estávamos, que ia acontecer a virada, por exemplo, na área de telecomunicações, e aproveitaram e privatizaram, deram de graça, que era um negócio que a gente podia absorver muito isso. Então, eu diria o seguinte, eu acho que o Brasil, ele precisa ter presidentes estadistas, presidentes que pensam num projeto de desenvolvimento agora sustentável, e por isso que a questão do TEM, ela é sustentável, ela dialoga com a questão ambiental muito forte, né? Vamos lembrar que o asfalto é de petróleo, o petróleo é poluente, e esse desenvolvimento, ele gera empregos. Então, a base, a estrutura de você desenvolver o Brasil é justamente isso, você rasgar o país no transporte de passageiro que você falou, e no transporte que tem a ver com transporte de carga, tem a ver com logística. E você fazer das cidades, das regiões metropolitanas, também todo investimento dos governos, fazer com que você mude, faz essa transposição do carro individual para o transporte coletivo. Isso, quem consegue fazer isso, Miguel? Quem consegue puxar esse debate e fazer isso acontecer? É o governo federal. Os estados, se você tirar São Paulo, pouco Rio de Janeiro, talvez Minas Gerais, poucos estados conseguem fazer isso de uma forma mais estruturante e tal. Então, depende muito do governo federal. E aí nós temos que fazer a nossa parte e fazer essa integração. E precisa ter. Você tem, as coisas estão interligadas. Quer dizer, quando você fala de transporte coletivo, você tem que ter o transporte interestadual, o transporte intermunicipal, o transporte municipal. E essa integração, ela tem competências que é do governo federal, governo estadual e os governos municipais. Nas regiões metropolitanas, falta uma autoridade política, um poder de decisão, portanto, que não existe. E que pega São Paulo, não adianta, não posso discutir São Paulo sem pensar na região metropolitana mais, entendeu? Então, isso precisa ter, porque a hora que tem essa autoridade, começa a conversar com os prefeitos num outro nível também. Então, isso nós estamos muito atrasados. E não precisa inventar a roda, não. É só copiar as outras cidades. O que está acontecendo no mundo. É só verificar o que está acontecendo no mundo. Está tendo uma revolução. A Europa está mudando totalmente. O que a prefeita de Paris está fazendo é admirável. Entendeu? Tirando o carro da rua, tirando. Não tem mais carro estacionado na rua. Está tirando. Daqui a pouco não vai circular mais carro em Paris. Isso é transporte público individual, evidentemente, que vai ter, transporte público de massa, por baixo da terra, por cima, e principalmente trilho, e o abastecimento, né? Você usar o transporte, se for necessário, de cargas em determinado momento, e uma logística de transporte de cargas sobre pneus para abastecimento das cidades. Então, essa organização, eu lembro que nós começamos a fazer com muita propriedade no governo do Haddad, sabe? Tanto é que o Haddad
Foi uma administração moderna nesse sentido. Pensou um plano diretor nesse sentido, pensou um plano de transporte e trânsito, na época, nesse sentido, pensou, mas isso não foi dado continuidade. Perdeu a eleição, então você acaba... O que é interessante que eu percebo, Yara e Miguel, é que as políticas que a gente faz, elas não são tiradas, entendeu? Olha, ninguém conseguiu tirar uma faixa de ônibus na cidade de São Paulo. Ninguém. Ninguém conseguiu tirar uma ciclovia na cidade de São Paulo. O que se discute é como fazer mais, entendeu? Ninguém conseguiu tirar uma rua aberta na cidade de São Paulo. O Dória queria tirar a Paulista aberta para pedestre. Não conseguiu. Então, não consegue. Então, se você tem prefeitos que continuam fazendo, não tem volta. O problema é que, do ponto de vista da cidade, você tem que ter prefeitos que têm essa visão de pensar uma cidade moderna. A gente chama de moderna, mas é uma cidade saudável, uma cidade para as pessoas, entendeu? Então, cada um fazendo o seu papel, o prefeito, o governador, o presidente da República. E aí, eu acho que se fosse pensar, o pessoal sempre fala, mas qual que é a grande marca que o governo Lula podia fazer do ponto de vista estrutural no país? Entendeu? Essa é uma grande marca. Pegar e custa 20 bi, 30 bi, 50 bi, 100 bi, 200 bi, nós vamos fazer uma malha ferroviária nesse país nos próximos 10, 15, 20 anos, sabe? Né? Com transporte de passageiros, fazendo debate como as pessoas se apropriarem das cidades. A tarifa zero, ela é fundamental. A minha bandeira da tarifa zero, ela não é só o fato, não é só o problema, não é só a questão só social de quem não tem dinheiro para poder ir trabalhar, visitar parente, amigos, ir numa consulta médica. Não é esse o problema. Não é só isso, que é fundamental. A pessoa tem direito de ir e vir, é um direito que a pessoa tem, como tem direito a uma saúde, direito a uma escola adequada, com qualidade, mas isso é para fazer o debate de que as pessoas precisam se apropriar da cidade e o carro, ele é impeditivo disso. Ele é impeditivo do ponto de vista da mobilidade e congestionamento, ele acaba encarecendo, que é isso que você falou, encarece as cidades, encarece tudo, né? Porque o congestionamento ou o carro individual, o transporte de sobrecarga de caminhões é muito mais caro, e ele é impedimento também do ponto de vista ambiental. Então, todos ganham. Então, uma marca que poderia ser, devia ser essa, um desenvolvimento econômico vinculado às cidades, às regiões metropolitanas e, ao mesmo tempo, um transporte de longo alcance que interliga as cidades, até porque o avião, ele não é caro, ele não é adequado para esse tipo de organização de um país que deveria crescer 3%, 5%, que melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque é isso. Nós estamos melhorando a vida das pessoas. As pessoas começam a ter dinheiro, começam a comprar carro. E aí todo mundo vai ficar parado e não tem saída. A saída é o transporte coletivo e a ferrovia é o transporte de massa mais adequado. Eu também acho isso, viu?